Saulo era natural da cidade de Tarso. A cidade de Tarso era uma cidade bem interessante. Era uma cidade universitária. Portanto, Tarso tinha uma estrutura educacional acima da média para o seu tempo. E as pessoas que eram naturais de Tarso eram pessoas muito estudiosas, eram pessoas muito bem preparadas academicamente. E Saulo nasceu lá, estudou lá, se graduou uma parte ali também. E Saulo, portanto, era uma pessoa muito culta, muito bem preparada do ponto de vista acadêmico. O seu chefe, o seu professor, o seu mestre, o seu orientador de teses era ninguém mais, ninguém menos que Gamaliel. Gamaliel era o mestre por excelência e todo aluno gostaria de tê-lo como seu mestre, como seu orientador. E Saulo o teve. Assim que estamos falando de uma pessoa de um nível altíssimo em várias áreas da vida dele. E além desse preparo acadêmico, além desse preparo cultural, além de ser uma pessoa bem capacitada, Saulo se destacava por um temperamento bastante peculiar. Você sabe que as pessoas conhecem 4 tipos de temperamentos: o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Saulo era colérico, extremamente colérico. Vocês sabem que os coléricos, eles são pessoas mais pragmáticas, são pessoas mais racionais, são pessoas mais frias, são pessoas que calculam melhor antes de dar um passo. O colérico não é tomado nem levado tanto pela emoção, ele é mais pela razão. Diferentemente do sanguíneo. O sanguíneo é mais emoção, é mais momento, é mais explosão. O sanguíneo fala para pensar depois no que falou. O colérico pensa para falar. Então são 2 extremos. Enquanto que o fleumático fica muito em dúvida, muito em cima do muro, enquanto que o melancólico já está chorando já desde o início. Então são pessoas diferentes e que agem e reagem diferente de acordo com o contexto. Saulo era colérico. Então imagina você um homem bem preparado, um homem com uma cabeça bem na linha de exatas e não na linha de humanas, e além disso um colérico. Dizem algumas pessoas que se você quiser ter uma boa liderança na igreja, você tem que ter pelo menos um colérico na liderança. Não põe só sanguíneo, senão pega fogo o negócio. Mas também não coloque só colérico, senão inunda, fica muito frio. Tem que ter o equilíbrio ali, um colérico aqui, um sanguíneo ali. Dizem que os coléricos são bons presidentes de empresas. Dizem que os coléricos são bons presidentes de instituições. Os coléricos são pessoas que conseguem, no momento de crise, manter a serenidade, a calma para administrar e para dizer sim e para dizer não. Quando todo mundo já está indo no desespero, o colérico ele segura um pouco a onda, como diz na gíria. Então assim era Saulo, de Tarso. E além de tudo isso, Saulo tinha uma base religiosa muito sólida. Saulo tinha princípios judaicos. Ele tinha convicções teológicas, religiosas, que para ele eram imutáveis. Saulo estava tão convencido dos seus princípios religiosos, que ele era aquele tipo de pessoa que dizia assim: meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai e minha mãe eram assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Já ouviu alguém mais ou menos falar isso por aí, né? Até hoje tem pessoas que falam assim: não, meu bisavô era assim, não sei quem era assim, eu nasci assim, não vou mudar nunca e vou ficar assim até o final. Então Saulo era desse nível. Tinha argumentos fortíssimos. Ele era formado na linha de direito, era um homem da área de direito, era um homem que tinha argumentos fortes, porque todo advogado é bom de argumento. Advogado e evangelista são bons de argumentos. Mas o advogado na linha dele ali, diferente, né? E Saulo era assim. E houve um tempo em que Saulo tomou conhecimento do cristianismo. O cristianismo estava surgindo. E essa onda do cristianismo começou a crescer. E Saulo foi observando esse movimento. E aí ele parou um pouquinho para analisar o que o cristianismo oferecia. E ele ficou preocupadíssimo. Ele falou: gente do céu, esse cristianismo é perigoso. Nós temos que fazer alguma coisa. Ele não pode crescer, ele não pode avançar, senão nós estamos perdidos.
E Saulo tentou organizar algumas coisas e alguns movimentos para bloquear, para impedir o crescimento do cristianismo, mas não deu certo. Foi aí que ele mesmo resolveu arregaçar as mangas e colocar a mão na massa e colocar o pé na estrada para ele mesmo tentar resolver o problema. E aí Saulo se destaca como um perseguidor dos cristãos. E entre essas ações perseguidoras que ele realizou, se destaca aquela morte de um servo de Deus chamado Estevão. Você lembra que Atos capítulo 7 conta a história de Estevão, a forma como ele foi apedrejado e tudo. E se você lembra bem do texto, diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, havia um grupo de pessoas em volta dele. E o livro Primeiros Escritos de Ellen White comenta esse assunto de maneira muito clara. Havia um grupo de pessoas assim fazendo um círculo em volta de Estevão. Estevão foi colocado ali de joelhos e sob a coordenação e o consentimento de Saulo, Estevão foi apedrejado. Apedrejado. Sabe qual foi o erro de Estevão? Qual foi o pecado de Estevão? Por que ele estava sendo apedrejado? Porque ele era um cristão, porque ele falava de Jesus, porque ele pregava o evangelho. Então Saulo foi a pessoa que organizou isso daí, que estava coordenando isso daí. Para você ter uma ideia a que ponto chegou Saulo para tentar impedir o crescimento do cristianismo. Só que quando Estevão estava ali no meio daquelas pessoas para ser apedrejado, Estevão fez uma oração. E a oração de Estevão fez toda a diferença na vida de Saulo. Antes da morte, ali já poucos minutos antes de morrer, Estevão teve uma visão. Deus mostrou a ele Jesus à direita do Pai. E Estevão então ora e diz assim: Senhor Deus, dentro de alguns minutos vão me matar, dentro de alguns minutos estarei morto, mas antes da minha morte, eu queria dizer que eu perdoo os meus assassinos. E eu quero pedir ao Senhor que os perdoe também. Gente, aqui entre nós, é difícil isso, né? Já imaginou alguém que está te insultando? Alguém que está fazendo mal a você, ou a sua família, ou alguém que você ama, e você diz assim: Senhor, tem uma pessoa me fazendo mal, mas eu já a perdoo antecipadamente, e eu quero vê-la no céu. Não é fácil fazer isso. Existem pessoas que guardam mágoas no coração há anos, anos e anos. Eu já vi histórias de pessoas travadas numa cama por uma questão de ódio, de raiva, de mágoa, de um sentimento ferido. Estevão poderia se revoltar. Estevão poderia falar o seguinte: ô Senhor, que negócio é esse? Eu sou membro da igreja, eu guardo os mandamentos, eu aceitei Jesus, eu sou fiel, e agora o Senhor vai deixar esse povo aí me matar? Quer saber? O Senhor me abandonou, o Senhor não existe. Quer saber? Não vale a pena ir para a igreja. Quer saber? Esse negócio de guardar sábado não está com nada. Quer saber? Esse negócio de cuidar da saúde, da alimentação também não tem nada a ver. Ele podia se revoltar, mas ele não se revoltou. E por que tem pessoas que se revoltam aí? E por coisas menores querem abandonar tudo, deixar a igreja, deixar a fé e voltar para o Egito. Estevão poderia se revoltar se ele quisesse, mas não. Ele orou e disse: Senhor, daqui a pouco vou morrer. Eu quero já dizer para o Senhor que eu perdoo os meus assassinos, e quero pedir ao Senhor que os perdoe também, porque eu quero vê-los no céu. A oração de Estevão, exatamente as palavras da oração dele foram assim: Senhor, não lhes imputes este pecado. Essa foi a oração dele. Eu fiz uma paráfrase aqui. Então, em seguida a essa oração e a esse perdão, ele foi apedrejado e morto. É estranho isso, né? Você sabe que a oração de Estevão foi ouvida por Deus. Deus ouve as orações. Deus ouve a oração de uma mãe. Você, mamãe, que está orando pelos seus filhos há muito tempo, e até hoje você não viu o resultado. E o tempo está passando, e a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, alguém aqui nessa manhã está orando por alguém da família,
E tem momentos na caminhada que você pensa assim: mas será que vai acontecer um milagre? E parece às vezes que não vai, mas vai, porque Deus ouve as orações, mesmo que você não veja a resposta da sua oração. Talvez você morra e não veja a sua oração ser respondida, mas ela será respondida. Na manhã da ressurreição você vai ter uma surpresa. No dia da volta de Jesus você vai ter surpresas incríveis. Estevão morreu e não viu a sua oração ser respondida. Até hoje Estevão não sabe que a oração dele foi respondida. Ele morreu em seguida, foi assassinado, mas a oração dele foi ouvida por Deus. E dias depois, momentos depois, quando Saulo estava indo para Damasco para perseguir mais cristãos e matar mais cristãos, foi naquele caminho, naquela estrada, naquela viagem, que Deus falou assim: hoje vou responder a oração de Estevão. Então Jesus aparece no caminho, na estrada, na viagem, aparece para Saulo. E Jesus aparece de uma maneira tão sobrenatural, que é uma nuvem grande, uma luz grande, que envolveu Saulo. Ele cai ao chão, e quando ele cai, já cai cego. Ele vê o clarão, fica cego, cai, e aí não vê mais nada, só escuta uma voz que diz assim: ô Saulo, o que eu te fiz? Por que você não gosta de mim? O que eu fiz para você? Me fala. Por que você me persegue? Saulo não via ninguém, né? Estava cego. Daí Saulo fala assim: quem está falando aí? E a voz fala assim: eu sou Jesus, a quem você tanto persegue. E Saulo percebe que perseguir um filho de Deus é perseguir o próprio Deus, que perseguir a igreja de Deus é perseguir o próprio Deus. E foi aí que Deus conseguiu tocar de maneira efetiva o coração de Saulo.